Olá pessoal, graça e paz com todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou aqui na nossa sala de aula da igreja, gravando mais uma escola bíblica dominical online e bateu uma saudade aqui também de vocês. Espero que logo Deus permita que a gente volte a se reunir como antes, né? Como uma grande família, as crianças correndo aqui pelos corredores da igreja, os jovens com todo aquele entusiasmo falando, né? Às vezes falando até mais alto do que o comum, mas como isso é maravilhoso, as pessoas compartilhando as bênçãos de Deus em conjunto. Eu espero que logo tudo passe e nós possamos estar juntos. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Eu vou falar sobre a nossa participação no corpo de Cristo. Mas antes de introduzir o assunto, eu quero pedir a você que está nos assistindo que dê o seu like nesse vídeo. Você vai estar contribuindo para que possamos levar esta palavra, esta mensagem para mais pessoas. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e, se puder, compartilhe também essa informação, esse vídeo com outras pessoas. Peça para os seus amigos também se inscrever no nosso canal. Nós estamos trabalhando aí incansavelmente para chegarmos aí no primeiro milhar, vamos dizer assim, nos primeiros 1000 inscritos no nosso canal. E se você fizer isso, você estará contribuindo para que possamos alcançar essa meta tão breve. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, então quero convidar você para orar comigo e vamos pedir a direção, a inspiração e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor nesta manhã, que é de ensinar a sua santa palavra. Eu estou aqui mexendo no fiozinho aqui porque estou gravando o culto usando aqui um microfone externo para melhorar a qualidade de áudio. Amém? Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos na Tua presença, nesta manhã dominical tão linda e abençoada. E hoje, Senhor, um dia também especial, onde cristãos em várias partes do mundo estão comemorando a Páscoa, que representa a nossa libertação, a libertação da escravidão do pecado, do jugo do pecado, para vivermos uma nova vida em liberdade com Cristo. Senhor, que a Tua palavra possa alcançar cada vida, cada coração neste momento, que o Teu Espírito Santo venha falar com todas as pessoas que estão nos assistindo, não só agora neste momento, mas aqueles que irão assistir posteriormente essa reunião, que também sejam alcançados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, minha gente, vamos começar falando sobre o desejo de toda a comunidade cristã, independente do seu tamanho, né? Toda a comunidade cristã, quando surge, ela traz consigo, né, esse desejo, ainda que às vezes não de forma explícita, mas que é de crescer e alcançar o maior número possível de pessoas. Nós trabalhamos para isso. Nenhuma igreja, nenhuma comunidade cristã é constituída para permanecer sempre do mesmo modo, com o mesmo número de pessoas. Ela trabalha intensamente, ou pelo menos deveria trabalhar, para alcançar mais pessoas, para tocar mais pessoas, mais vidas. Isto é, alcançar multidões. Quando a gente olha para o ministério terreno de Jesus, nós vamos ver que Jesus estava sempre cercado por multidões. Aonde Jesus ia, sempre tinha ali um grupo de pessoas que estavam seguindo Jesus, acompanhando seus passos. E a pergunta que vem é: o que atraía essas pessoas, o que atraía essas multidões para irem ao encontro de Jesus, para seguirem a Jesus? Lá em João capítulo 6, nós vamos encontrar várias razões
porque essas pessoas seguiam a Jesus, elas iam aonde Jesus estava. Nós vamos ver que Jesus, ele atendia às necessidades das pessoas. Tanto necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais, materiais, pessoais daquelas pessoas. Então, isso fazia com que as pessoas fossem ao encontro de Jesus, porque elas sabiam que ao ter um encontro com Jesus, ou pelo menos ao ouvir uma palavra de Jesus, as suas vidas seriam impactadas e poderiam ser transformadas, e milagres poderiam acontecer também nas suas vidas. Então, isso é o que atraía a multidão nos dias de Jesus. Aí eu te faço uma pergunta, e nos dias de hoje? O que atrai as multidões à igreja de Cristo? Vamos voltar primeiro um pouquinho lá atrás, em João capítulo 6, para a gente ver o que o evangelista João fala, né, sobre essas pessoas que seguiam a Jesus. No versículo 2 e no versículo 30, nós vamos encontrar o seguinte, os milagres atraindo as pessoas. Uma grande multidão seguia Jesus, diz aqui a palavra, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. E no versículo 30 fala assim que o povo disse para Jesus: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Então, primeiro, nós vemos que as pessoas estavam seguindo a Jesus por causa dos milagres que ele operava. E no final a gente vê aí o resultado, né? O que acontece quando as pessoas seguem a Jesus apenas por causa de milagres. Eles disseram para Jesus: qual é o milagre que o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Eu vejo muita semelhança com os nossos dias. Pessoas que vão à igreja para ter um encontro com Jesus apenas porque querem receber um milagre ou porque querem ver o milagre acontecer. Então são aquelas pessoas que quando vão a uma reunião de culto e não acontece aquilo que elas consideram como manifestação do poder de Deus, que são os milagres, então a pessoa sai da reunião triste, desanimada. Eu vou procurar outra igreja, porque aqui nessa igreja eu não vejo a manifestação do poder de Deus. Como se a vida cristã se resumisse apenas a isso, a curar enfermos, a expulsar demônios. Isso faz parte, sim, da vida cristã, mas isso não é o todo. No versículo 26, nós vamos ver também que as necessidades conduziam as pessoas até Jesus. A palavra diz assim que Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Olha, mais uma vez, Jesus falando aqui à multidão e ensinando à multidão que esse negócio de querer ver, né, mas não entender, não resolve. Eu preciso de um milagre. Mas você compreende a natureza do milagre? Vejam que essas pessoas estavam seguindo a Jesus porque queriam ver milagres, porque queriam receber milagres, porque queriam também ter as suas necessidades supridas por Jesus. Não é que isso esteja errado, mas Jesus está dizendo aqui para a multidão o seguinte: olha, vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão, porque eu dei alguma coisa para vocês que satisfez a necessidade de vocês, mas não é porque vocês entenderam os meus milagres. E aí, fazendo um paralelo histórico com os dias atuais, quantas pessoas que estão dentro da igreja que também veem o milagre acontecer,
já experimentaram do milagre, já se alimentaram dos pães que Cristo oferece, que é a sua palavra, mas ainda não entendem nada de evangelho. Continuam ainda como cegos espirituais. No versículo 41 e 43, ainda em João capítulo 6, nós vemos uma outra situação, e essa aqui ela é mais perigosa ainda, que as pessoas estavam seguindo a Jesus, diz aqui a palavra, por curiosidade e para criticar. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Aí Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Gente, quantas vezes nós ouvimos o Espírito de Deus dizendo isso para a igreja? Gente, parem de reclamar, parem de resmungar, parem de criticar. Ou seja, o que nós mais temos nos dias de hoje, dentro da igreja, são cristãos murmuradores, críticos contumazes, que se alimentam da crítica, da murmuração, estão sempre reclamando. E isso é possível enxergar nas redes sociais. Quantas pessoas que, dizendo cristãs, seguidoras de Jesus, ao invés de fazer o que Jesus mandou, que é pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, proclamar as boas novas para as pessoas, passam o seu tempo criticando outros, reclamando, murmurando, não compreendem o evangelho de Cristo, não compreendem a multiforme graça de Deus que se manifesta de maneiras diferentes em cada comunidade cristã, em cada região, em cada situação. Então vejam bem, as pessoas vão às igrejas, não com o propósito de ouvir Jesus, a palavra de Jesus, de adorar a Jesus, de receberem o poder do Espírito Santo. Mas as pessoas estão muitas vezes indo às igrejas apenas para murmurar, criticar, reclamar e por causa de seus interesses próprios. Quando é que as pessoas vão à igreja procurar Jesus? Vejam bem, dificilmente alguém vai à igreja, fora essas situações que eu citei, dificilmente alguém vai à igreja se tudo estiver bem na sua vida. Quando tudo está bem, geralmente as pessoas esquecem de Deus. As pessoas não olham para Jesus, não adoram o Senhor como deveriam. Agora, se as coisas estão ruins, por exemplo, você quer ver pessoas procurarem Jesus? É quando ficam desempregadas, é quando tem crises nas famílias, quando tem enfermidade, quando tem algum problema sem solução na sua vida, quando tem crises conjugais. Geralmente essas e outras necessidades é que acabam levando as pessoas à igreja, à comunidade cristã. E elas vão por quê? Porque elas querem alguma coisa, e não porque querem entregar suas vidas ao domínio, à soberania de Cristo. Agora vejam bem, isso também, eu não estou dizendo que está errado as pessoas procurarem Jesus na hora das necessidades, porque isso faz parte do processo. O desespero, a necessidade, a dificuldade leva as pessoas a se lembrarem do quanto elas são vulneráveis, do quanto elas são frágeis, do quanto elas precisam de um Deus Salvador. Então é nessas horas que as pessoas vão à igreja, e glória a Deus por isso. Agora, o que nós, igreja, precisamos entender? Que esse é o momento de apresentar o Evangelho para as pessoas. É quando as pessoas vêm à igreja por necessidade, e aí nós apresentamos a Cristo às pessoas, mas precisamos fazer isso da forma correta, da forma bíblica, justamente para evitar que as pessoas se tornem consumidores de bênçãos. Quando precisam, vêm,
e quando tudo está bem, desaparecem. Vejam bem, no passado, por exemplo, não era tão difícil, né, atrair as pessoas para a igreja. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, e falarmos dos anos 70, 80, até o início dos anos 90, quando haviam mais necessidades por parte das pessoas, as pessoas iam à igreja com mais frequência, elas buscavam mais a orientação pastoral, o aconselhamento, o direcionamento pastoral. O pastor naquela época, ele era visto até como uma pessoa mais esclarecida, né, mais culta e mais respeitada do que as outras pessoas, até porque os pastores também, de uma maneira geral, eles tinham uma conduta mais correta dentro de um padrão bíblico, né, que levavam as pessoas a confiar no pastor, no líder, no crente, ao buscar um conselho, uma palavra. Mas infelizmente hoje em dia as coisas mudaram. E mudaram em que sentido? Primeiro, vamos falar do conhecimento. As pessoas hoje têm mais acesso ao conhecimento, à informação, do que tinham naquela época. E isso fez com que as pessoas, muitas vezes, alcancem um nível de conhecimento maior do que o seu próprio líder, do que o seu pastor. Eu estou falando de conhecimento bíblico e teológico. Mas isso também se aplica ao conhecimento secular. Ou seja, a situação mudou. Hoje, a pessoa ela faz uma pergunta para o seu líder, para o seu pastor, e às vezes o pastor ele titubeia ali um pouco em responder, e a pessoa faz o quê? Ela vai no Dr. Google. E aí ela busca inúmeras fontes e ela desenvolve, né, a sua própria linha de pensamento, a sua própria exegese. E às vezes até melhor do que o seu pastor, do que o seu líder. Muitos pastores pararam também no tempo em relação ao conhecimento teológico, né? E isso acabou levando as pessoas então a se afastarem muitas vezes da igreja e optarem por estudar as escrituras em casa, acompanhar reuniões de cultos online, porque às vezes o seu próprio líder não está satisfazendo os seus anseios no que diz respeito ao conhecimento. Então vejam bem, às vezes até o fato de uma igreja se localizar numa área estratégica também não vai garantir o crescimento dela, se não houver uma liderança que tenha base bíblica, conhecimento bíblico e também um conhecimento secular, que seja no mínimo dentro do padrão da comunidade onde a igreja está inserida. Se a igreja não tiver isso, se os seus líderes não tiverem isso, a tendência é que as pessoas acabem se afastando. E aí o que fazer, né? O que muitos líderes têm feito quando não têm o conhecimento necessário, quando faltam bagagem bíblica, teológica, quando falta oração, consagração, santificação. Então esses líderes passam muitas vezes a agir com deslealdade, usando o nome do Senhor incorretamente, usando mecanismos, métodos que são inaceitáveis para os padrões bíblicos, mas eles usam desses mecanismos para atrair as pessoas. E aí, minha gente, a verdade é que a ignorância bíblica, ela tem levado esses líderes a buscar mecanismos que ferem princípios das Escrituras. E esses líderes, eles acabam gerando uma geração de pessoas que se dizem cristãos, que vão na mesma onda.
Então falta conhecimento, a gente vive uma época de ignorância bíblica tão grande, embora o conhecimento esteja acessível a todos. Mas, gente, é incrível como tem cristãos, ou melhor, pessoas que se dizem cristãs, que fundamentam a sua fé no achismo, na sua ideologia, sem nenhum fundamento bíblico. Eu não vou entrar no tema hoje, porque não faz parte dessa aula, mas quantos pecados que estão sendo aceitos pelas comunidades cristãs porque faltam conhecimento bíblico. Um outro fato que a gente tem que considerar, além da questão do conhecimento, é também o caráter dos líderes. O respeito aos pastores, aos líderes, está em queda livre, e isso não vem de ontem. Já fazem 10, 20 anos, talvez até um pouquinho mais, em que o nível de confiança às igrejas e aos líderes vem caindo consideravelmente. Eu diria que hoje, de cada 10 pessoas, apenas 3 pessoas, ou 3,5, acreditam na palavra do líder e veem a igreja como uma instituição séria. Isso está acontecendo porque muitos falsos líderes têm denegrido o evangelho, têm deturpado as verdades das escrituras. Todo dia, a gente vê nos jornais, é só você pesquisar e vai encontrar notícias, né, falando sobre escândalos financeiros envolvendo igrejas, escândalos morais, sexuais envolvendo pastores, coisas terríveis acontecendo em nome do evangelho, enganação, charlatanismo, mentiras, politicagem, tanta coisa ruim acontecendo em nome do evangelho, que isso acaba levando a liderança ao descrédito. Quem sofre com isso? Todos nós, minha gente, todos nós. Eu sou de uma geração de cristãos que, quando a gente ia procurar emprego numa empresa e dizia que era crente, o patrão olhava para você e falava assim: está contratado. Porque eles viam nos crentes pessoas responsáveis, pessoas sinceras, verdadeiras, pessoas comprometidas. Mas infelizmente hoje não é isso que acontece, porque a ausência do conhecimento bíblico e da submissão às verdades bíblicas tem levado a liderança e os cristãos ao descrédito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é a solução para o enfrentamento desses problemas atuais? Primeiro, a igreja, ela precisa identificar as necessidades das pessoas e dar respostas que justifiquem a presença da igreja na comunidade. Ou seja, por que uma igreja se estabelece numa comunidade? Essa é uma pergunta interessante. Nós temos tantas igrejas espalhadas pelo Brasil afora, principalmente nos grandes centros. Existem lugares que são conhecidos como Alameda das Igrejas, Avenida das Igrejas, a Rua das Igrejas, né? O centro das igrejas. Gente, por que são tantas igrejas estabelecidas? Mas qual a razão delas estarem ali? Qual é o propósito de se estabelecer mais igrejas? A gente precisa entender que a igreja, ela deve ser um agente de transformação na vida das pessoas. Então, se uma igreja se estabelece numa determinada região, né, num bairro, numa cidade, mas ela não consegue promover transformação na vida das pessoas que a frequentam, não há mudança de vida,
então ela está sendo ineficaz no cumprimento da sua missão. Uma igreja que apenas reúne pessoas para um culto, para uma campanha, para um evento, mas não consegue mostrar a essas pessoas a verdade do Evangelho e provocar mudanças na vida dessas pessoas, me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas ela não é nada mais do que uma casa de show gospel. Só isso e nada mais. Em segundo lugar, a igreja ela precisa também conhecer as suas próprias características, ou seja, as características de seus membros, quais são os seus dons, as suas habilidades, para usar esses dons, essas habilidades no serviço do Senhor. E aí eu te pergunto, para você que é membro de uma igreja evangélica, qual é o seu dom? E como usar o seu dom em favor das pessoas da sua comunidade? Aí alguém diz assim, o meu dom é o dom de pregar o evangelho. Legal, você tem pregado o evangelho? Ah, mas é que eu só prego o evangelho na igreja, então vamos separar as coisas, vamos dissociar as coisas. O evangelho pregado dentro da igreja é para a comunidade, igreja. Então esse evangelho que é pregado, que é ensinado no púlpito da igreja, é uma missão pastoral. Porque quando a igreja se reúne para prestar o seu culto ao Senhor, cabe ao pastor e aos líderes da igreja ensinar os cristãos, fortalecer os cristãos, animar os cristãos para que eles cumpram a missão. Então quando alguém diz assim, o meu dom é pregar o evangelho, mas só quer pregar o evangelho no púlpito da igreja, então ele está equivocado, ele ainda não conhece, não sabe exatamente qual é o seu dom. Porque se o dom é pregar o evangelho, você prega em qualquer lugar. Você anuncia o evangelho em qualquer lugar. O seu dom é de cantar, mas quem disse que para exercer esse dom você tem que cantar só na igreja? Você pode cantar na sua casa, para os seus vizinhos, no seu trabalho, na escola, em qualquer outro local, você pode usar. Então, vejam bem, a igreja, ela é constituída por pessoas. E cada pessoa tem um dom. E esse dom tem que ser usado, não em benefício próprio, mas ele tem que ser usado para trazer crescimento à comunidade cristã, à igreja onde a pessoa está inserida. Então, sem a participação dessas pessoas e sem a utilização adequada desses dons, a igreja não vai conseguir cumprir a sua missão e ela vai ser apenas um edifício, sem finalidade, nada mais do que isso. Segundo o pastor Rick Warren, existem vários grupos de pessoas numa igreja local. E cada um desses grupos tem a sua peculiaridade, características, modo de agir, de ser, de pensar. E é importante que o líder conheça todos esses grupos e saiba como lidar com cada um deles. Mas eu diria mais, não só o líder, toda a igreja. Aqueles cristãos que já estão no nível de excelência da fé, que já têm uma compreensão maior do Evangelho, também devem procurar compreender as características de cada um desses grupos e ajudá-los para que eles possam se desenvolver na fé e possam elevar o nível e alcançar o padrão que Deus deseja para a igreja de Cristo, para a noiva de Cristo. Então o pastor Rick, ele fala sobre o primeiro grupo, a quem ele qualifica de comunidade. As pessoas que fazem parte desse grupo ou comunidade são aquelas que residem próxima da igreja e que ocasionalmente participam de alguma atividade da igreja.
elas não são membros da igreja, tampouco são frequentadores assíduos da igreja. São pessoas que, num evento, exemplo, num bazar, numa outra campanha beneficente, numa reunião de senhoras ou num encontro de jovens, depois de ser convidada, às vezes exaustivamente, incisivamente, a pessoa acaba aceitando o convite para vir à igreja. E ela vem à igreja, participa, mas não quer ter compromisso nenhum com o evangelho ou com a igreja. O segundo grupo é chamado de multidão. São as pessoas que participam regularmente da igreja, ou seja, as pessoas elas já têm um costume de vir com mais frequência na igreja, mas não tem nenhum compromisso com a igreja. Dentro da multidão estão aquelas pessoas que são atraídas por campanhas, por congressos, por eventos específicos da igreja. E aí reside um grande problema para o líder que adota como modelo atrair pessoas para o grupo da multidão. Porque são aquelas pessoas que só vão na igreja quando tem campanha, quando tem algum evento específico. E aí o líder ele tem que trabalhar dobrado, está sempre criando situações, criando eventos para atrair essas pessoas à igreja. Mas são pessoas que não têm compromisso com a igreja, que não contribuem com a igreja, não ajudam a igreja, a comunidade cristã no seu dia a dia. O terceiro grupo é a congregação. São os membros efetivos da igreja, são aquelas pessoas que já fazem parte do dia a dia da igreja. Algumas delas estão inclusive na liderança da igreja, mas são pessoas que não têm o senso de responsabilidade, de comprometimento com o desenvolvimento da igreja. Então elas estão ali por estar. O sujeito é líder de algum ministério porque não tinha outro que pudesse ser colocado e ele assume, mas ele não faz absolutamente nada para que aquele ministério se desenvolva, cresça. É aquela pessoa que ela está ali porque não tem ninguém que faça o que ela faz. Porque no dia que tiver alguém, ela vai se sentir confortável de sair da linha de frente. Ou seja, não tem nenhum comprometimento ou nenhum compromisso com o desenvolvimento da sua igreja. No quarto grupo estão os comprometidos. Eles também são membros da igreja, mas diferente do grupo anterior, eles possuem um nível de comprometimento muito grande com a igreja. Eles estão sempre presentes nas reuniões de culto. São aquelas pessoas que participam tanto de cultos com maiores frequências, como também de cultos de menor frequência. São pessoas que têm prazer de estar numa reunião de oração, numa reunião de ensino, numa reunião de senhoras, mesmo que com um público reduzido. São aquelas pessoas que contribuem ministerialmente em favor da igreja, oram pela igreja, dizimam, são ofertantes assíduos. Algumas dessas pessoas, às vezes se sacrificam para ver a igreja do Senhor crescer, desenvolver. São pessoas responsáveis pelo avanço da igreja. Os comprometidos são aquelas pessoas que têm prazer de ver a sua igreja crescer. E para isso elas participam ativamente dos ministérios. São aquelas pessoas que estão sempre presentes nas reuniões. Mas tem um outro nível que é mais elevado ainda do que os comprometidos, que o pastor Rick Warren chama de núcleo. E
esse grupo, né, denominado núcleo, são as pessoas chaves para o desenvolvimento, para o crescimento e o avanço da igreja. Porque além dessas pessoas estarem comprometidas com a igreja, de contribuírem com a igreja, elas são pessoas que possuem uma boa base bíblica, não são superficiais em relação ao conhecimento bíblico. E são pessoas totalmente íntegras do ponto de vista bíblico, aptas para evangelizar, que têm prazer, que têm alegria em evangelizar, discipular, de fazer missões, de fazer com que a igreja se multiplique. Ou seja, é um nível mais elevado ainda do que os comprometidos, porque essas pessoas, elas são motivadoras dos outros. São pessoas que não desanimam, que não desistem com facilidade, que não param no meio do caminho, que não abandonam a igreja do Senhor. E nós devemos procurar sempre observar esses diferentes grupos que existem dentro da igreja e saber como tratar com cada um. Por exemplo, aquela pessoa que está lá no grupo da comunidade, que vem esporadicamente na igreja, ela pode ser evangelizada e discipulada. Se a igreja souber como trabalhar, os seus dons, operar os dons de seus membros em benefício dessas pessoas, elas também vão, na medida que conhecer a Cristo e se aprofundar no conhecimento de Cristo, na participação da vida da comunidade cristã, essas pessoas vão também aumentando, ou melhor, elevando o seu nível, até chegar no nível do núcleo, que é, como eu disse, o padrão que Deus deseja para a sua igreja. Uma igreja que tenha bom ânimo, uma igreja que tenha prazer em cumprir a sua missão. Como que a gente pode proporcionar isto à igreja? Como fazer para que a igreja ela cresça de modo saudável, que ela não seja uma igreja de multidão, ou uma igreja de congregados apenas, mas que ela seja uma igreja de pessoas comprometidas que se torne o núcleo. Um dos métodos que nós devemos usar é um método bíblico, ordenado por Jesus. Não importa a forma como você vai aplicar esse método, mas ele deve ser observado, porque faz parte da missão integral da igreja, é o discipulado. Vejam bem, quando a gente olha o ministério terreno de Jesus, eu disse isso lá no início da aula, que Jesus ele vivia cercado por multidões. Onde Jesus ia, sempre tinha multidões acompanhando Jesus. Mas se a gente observar mais atentamente, nós vamos ver que a forma como Jesus tratava as multidões é diferente da forma como ele tratava um grupo seleto de pessoas, a quem ele chamou de discípulos. A multidão ela estava sempre à procura de Jesus, porque queria receber alguma coisa, queria ver alguma coisa. Mas havia no meio da multidão aqueles que eram mais chegados, mais íntimos de Jesus. E foram exatamente essas pessoas, os discípulos que Jesus treinou, capacitou e preparou para cumprir a sua missão de pregar o evangelho a todo mundo. Então, com isso, a gente percebe que não basta que a igreja estar cheia de pessoas. A igreja precisa ter um crescimento sadio, um crescimento participativo. Não basta trazer um monte de pessoas para a igreja, mais e mais pessoas, e olhar para aquela multidão e falar: nossa igreja está cheia, tá, e daí? Ela está cheia do quê? De pessoas. Mas eu te pergunto, as pessoas que estão vindo à igreja estão plenas de Deus, estão cheias do Espírito Santo de Deus, elas compreendem
o que é seguir a Cristo? Lembra do que Jesus falou lá atrás para a multidão? Vocês estão me seguindo, mas vocês não estão entendendo nada. E quantas pessoas que estão indo à igreja, até com uma certa periodicidade, com uma certa regularidade, mas ainda não compreendem o que é ser cristão. E as pessoas só vão entender o que é ser cristão se elas forem discipuladas. Ou seja, se elas ouvirem o Evangelho, aprenderem o que é Evangelho, o que é seguir a Cristo, o que é de fato ser um cristão. Então o fato de ter multidões não significa que estamos sendo eficazes no cumprimento da missão. Nós somos eficazes, ou melhor, nós somos efetivos no cumprimento da missão quando nós conseguimos desenvolver nas pessoas o caráter, a natureza de Cristo e fazer com que essas pessoas se tornem multiplicadores, formadores de outros discípulos. Por que o discipulado é tão importante? Porque o discipulado é necessário na igreja? Porque devemos praticar o discipulado? E veja bem, participar do discipulado não significa apenas vir à igreja numa reunião de ensino e falar, pronto, já fiz a minha parte, já estou sendo discipulado. Não é isso. O discipulado, ele é um método que nos ajuda a alcançar pessoas de forma ilimitada. Porque quando a gente treina alguém, quando a gente prepara alguém, forma alguém, essa pessoa, ela vai ser um agente de multiplicação em qualquer lugar aonde ela for. Foi assim que a igreja cristã primitiva cresceu. Cada cristão era um líder em potencial. Cada cristão era um discipulador em potencial. Todos eles entendiam a natureza do Evangelho. E eles pregavam com muita graça, com muito poder, autoridade e com conhecimento a palavra do Senhor. Eles faziam isso, não era só no templo, ou nas sinagogas. Eles faziam isso não apenas nos templos e nas casas, mas em qualquer lugar aonde eles iam. E aí isso mostra a flexibilidade do discipulado, que pode ser aplicado em qualquer lugar. Lá em Atos capítulo 8, versículo 30 e 34, por exemplo, a gente vai ver que Filipe, ele evangelizou e discipulou o eunuco acerca do batismo enquanto estavam viajando. Durante a viagem, Filipe foi falando, foi ensinando o texto de Isaías 53 para o eunuco. E no final da viagem, aquele homem recebeu a Cristo e foi batizado. Então o nosso ministério, a nossa igreja, Independência com Cristo, nós entendemos que o discipulado, ele deve ser praticado em qualquer lugar. Independente do número de pessoas, você pode fazer isso com uma pessoa, um colega de escola, durante o horário do recreio, uma pessoa com quem você viaja no transporte coletivo ao trabalho, um colega da faculdade, um colega de trabalho na hora do almoço, um vizinho nas horas vagas, não importa o lugar, o local onde você vai estar evangelizando e discipulando a pessoa. O importante é que você o faça. Pode ser num shopping, numa praça de alimentação, pode ser num parque, numa área de lazer, não importa. O que você precisa é fazer como cristão, crente em Jesus. Se você é um cristão que já conhece a Cristo, conhece o Evangelho, tem uma compreensão do Evangelho e sabe como responder às pessoas sobre a sua fé, então você pode fazer isso em qualquer lugar. Evangelizar através do discipulado. Porque o discipulado, ele é importante também porque ele mobiliza a igreja para a evangelização. Uma igreja que é discipulada é uma igreja que compreende o que é evangelizar. Ela compreende a sua missão. Então ela tem prazer
em evangelizar as pessoas, em falar do Evangelho. Lembrando que evangelizar é comunicar coisas boas para as pessoas, minha gente. Não é discutir religião. Evangelizar não é discutir dogmas, achismos, teorias. Evangelizar é falar coisas boas para as pessoas. Então, uma igreja que compreende a natureza do Evangelho, ela fala destas coisas boas para as pessoas e gera nas pessoas um interesse em conhecer mais a Cristo. Como aconteceu lá com o eunuco, que disse para Felipe: como que eu posso entender o que eu estou lendo se não há quem explique? Como é que as pessoas vão entender o que é Evangelho se nós não discipularmos as pessoas corretamente, ensinando a elas o que é Evangelho, o que é graça de Deus, o que é o amor de Deus, o que é a justiça de Deus, o que é o perdão de Deus, o que é vida cristã na prática? Eu penso que o discipulado, ele consegue ter um alcance muito maior do que outros ministérios na igreja. Aliás, existem ministérios que mobilizam recursos, quantias exorbitantes dentro das igrejas e são ineficazes em matéria de evangelismo e discipulado. Nada produzem, não têm resultados e quando têm são pífios, são muito pequenos comparados ao valor do investimento. Se as igrejas entendessem isso, elas passariam a investir mais recursos no evangelismo e no discipulado e menos recursos em determinados ministérios que são improducentes. Se as igrejas entendessem isso, elas se preocupariam menos em fazer eventos e se ocupariam mais em evangelizar e discipular as pessoas. Imagine uma igreja gastando o seu recurso para promover o seu programa de discipulado nas famílias. Isso é possível? Claro que é possível. Imagine pegarmos um programa de discipulado da igreja e transformar esse programa em um livro e sair distribuindo este livro com gratuidade para as pessoas. Uma forma de você evangelizar as pessoas e ao mesmo tempo dar a elas a oportunidade de conhecerem mais de Cristo. O discipulado ele é importante porque ele forma líderes centrados em Cristo, que são guiados, orientados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Eu diria que quem estuda a palavra de Deus, quem é discipulado, tem menos risco de ser enganado pelas falsas doutrinas ou se deixar levar pelos falsos líderes. Um crente discipulado, ele não se engana, ele não se confunde, ele não se deixa levar por falsas profecias, por falsas revelações, visões e sonhos que não procedem de Deus. Porque ele conhece a palavra do Senhor e ele sabe que a fonte para conhecer a Deus está na sua palavra. Oh, glória a Deus! Existem, então, muitas maneiras como você pode fazer o discipulado, ainda mais agora, nesse período de quarentena, em que as pessoas são obrigadas a permanecer em casa com seus familiares. Você já pensou em aproveitar este momento de quarentena para discipular as pessoas que estão na sua casa? Aí você vai me dizer assim: pastor, mas todos que estão na minha casa já são cristãos. Tá, eles são cristãos, mas será que eles já conhecem tudo de Bíblia? Porque o discipulado ele é um processo contínuo. Ele não termina com os primeiros passos. Então você já pensou em reunir a sua família e falar assim: vamos estudar a lição da escola bíblica dessa semana, vamos ver o que Deus tem para nós? Os cristãos, no período de quarentena, quantos cristãos que estão perdendo o seu tempo? Escute isso, estão perdendo o seu tempo ou ocupando indevidamente, inapropriadamente do seu tempo. Sabe com o quê? Redes sociais, notícias ruins,
Netflix, ei, gente, eu acho que agora eu peguei no pé de muita gente aí, hein? É o dia inteiro. Netflix, jogos eletrônicos. Gente, passa o dia inteiro nas redes sociais, criticando A e B. Você entra na rede social do cristão e a única coisa que você encontra lá são ofensas. Ou é ofensa à igreja ou é ofensa a governos. Gente, vamos parar um pouco com isso. Vamos aproveitar esse tempo que Deus está dando à igreja para se preparar para a volta de Cristo. Aliás, nós estamos vivendo um momento tão terrível que não sabemos se teremos a oportunidade de se despedir de algum parente, de um cônjuge, de um amigo, que pode vir a sofrer desta pandemia e morrer a qualquer momento. E você tem toda a oportunidade na tua vida, você tem tempo disponível para falar de Jesus para as pessoas, para evangelizar, discipular, mandar uma mensagem de áudio para alguém falando do amor de Jesus. E aí você gasta o seu tempo e gasta o tempo dos outros com informações desencontradas, propagando mentiras, calúnias, difamações. Teu coração está mais tomado pela política do que tomado por Cristo, porque Jesus falou que a boca fala do que os corações estão, do que o coração está cheio. E aí eu diria mais que os dedos teclam do que o coração está cheio. Então, como saber se alguém realmente está vivendo uma vida em Cristo? É só você olhar as redes sociais das pessoas e vocês vão ver o que elas publicam, o que elas noticiam. E vocês vão perceber que falam muito pouco de Jesus e mais de coisas que não interessam ou que não têm relevância para a salvação eterna dos outros. Gente, me perdoa esse desabafo nessa aula dominical, mas é triste. É triste ver os cristãos desalinhados à vontade de Deus, de ver os cristãos vazios de Deus, porque tem um tempo disponível para orar, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para estudar a Bíblia, tem tempo para evangelizar e não estão fazendo isso. Passa o dia inteiro ouvindo, vendo e fazendo porcarias. Me perdoe, porcarias. Não estão sabendo aproveitar o tempo. Igreja, Jesus está voltando. Nós não sabemos quem será a próxima vítima dessa pandemia. E essa vítima pode fazer parte do teu círculo de amizade, da sua rede social. E você está perdendo a oportunidade de falar de Jesus para esta pessoa. Pare um pouco e veja este tempo não como conspiração. Outro dia alguém dizia para mim que estava percebendo que tudo isso era conspiração. A gente esquece. Isso não interessa para nós. O que interessa é saber que este é o tempo. É o tempo de falar de Jesus como nunca falamos antes. É o tempo de orar, de buscar a Deus, de se voltar para Deus como nunca voltamos antes. Porque a qualquer momento Jesus pode também nos chamar. E nós devemos estar preparados e com as mãos cheias para quando chegarmos diante do Senhor, dizer: Senhor, eu aproveitei bem o meu tempo e eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Você pode evangelizar e discipular as pessoas. Lembre-se disso. A nossa igreja, o Ministério Independência com Cristo, entende, compreende que o templo não é apenas o local de culto, onde as pessoas se reúnem com periodicidade, que a igreja, que somos todos nós, a igreja de Cristo, nós somos a maior esperança do mundo. A igreja é a maior esperança do mundo.
Nós temos um papel muito importante para desenvolver numa sociedade que está marcada por constantes mudanças. O mundo precisa de uma palavra de esperança. O mundo precisa de uma palavra de cura. O mundo precisa de uma palavra de transformação. O mundo precisa de uma palavra de solidariedade. Igreja, onde você está, igreja? Aonde você está, igreja? Porque este é o tempo de Deus para levar ao mundo uma palavra de esperança. A palavra de Deus diz que toda a natureza geme aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu digo, que os filhos de Deus se manifestem. Que os filhos de Deus se manifestem para trazer paz, para trazer esperança às pessoas que estão perdidas, para trazer às pessoas a presença de Deus. Este é o tempo. Um certo escritor, por nome de Mark Twain, disse assim: daqui a 20 anos, você estará mais desapontado pelas coisas que não fez do que pelas que fez. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. E pode ser que amanhã você se arrependa por não ter aproveitado esta oportunidade para falar de Jesus e discipular alguém que amanhã pode não estar entre nós. Aproveite o dia de hoje e faça do dia de hoje o dia do Senhor na tua vida. Quando um cristão que diz compreender o sentido, o significado do que é a igreja, se de fato ele entende isso, ele sabe que não existe igreja grande ou igreja pequena aos olhos de Deus. Não existe igreja capaz ou igreja incapaz. Não existe igreja que Deus não possa usar. Uma pessoa discipulada, oh glória a Deus, uma pessoa discipulada, ela pode manter a igreja viva em qualquer lugar do mundo. Ela é uma chama acesa, que pode acender, incendiar esse fogo do Espírito de Deus em qualquer lugar do mundo aonde ela se encontrar. É por isso que a igreja não pode deixar de conhecer ao Senhor e de buscar o Senhor. Lembrem da palavra do profeta Oséias: prossigamos em conhecer ao Senhor, porque sem o conhecimento a igreja perece. Se não houver discipulado, se a igreja não for ensinada, a igreja vai perecer. O mundo está sofrendo mudanças constantes. E pode ser que daqui a uns 20 anos, ou até menos, ou um pouco mais, as mudanças serão tão grandes que a sociedade será outra, totalmente diferente da atual. E a igreja precisa estar atenta a estas mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, nesse período de quarentena, onde as igrejas estão proibidas de se reunirem, como pregar o Evangelho? Como ensinar? Como alcançar pessoas? Muitas igrejas aderiram às redes sociais como um meio de continuar comunicando o Evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse não é o único meio. Existem outros meios, esse é apenas um dos meios. A sociedade está em transformação, em mudança, as pessoas estão indo menos às igrejas do que iam antigamente, as pessoas estão mais ocupadas do que estavam antigamente, as pessoas têm menos tempo. E como continuar evangelizando
e discipulando e alcançando essas pessoas. A igreja precisa se contextualizar para se manter viva. E quando eu falo de contextualizar, eu não estou falando de mudar a natureza do evangelho, que é santa. Não estou falando de tirar os princípios que são bíblicos. Mas é a forma como a igreja se apresenta, a forma como a igreja evangeliza, como a igreja prega o evangelho, numa sociedade que está em constante transformação. A igreja precisa preencher os espaços que estão desocupados e suprir as necessidades das pessoas. Isso não quer dizer suprir as vontades das pessoas, mas as necessidades. Há uma diferença entre vontade e necessidade. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 16, o povo estava com fome. E os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram assim: mestre, despede o povo, manda o povo embora porque está ficando tarde e o povo está com fome. Qual foi a resposta de Jesus? Dá-lhe vós o que comer. Talvez tenha muita gente tirando férias da igreja, sabe, dizendo assim, tirando férias do evangelho. Eu vou aproveitar essa quarentena, já que eu não vou na igreja, eu vou me desigrejar por um tempo. Eu vou me desintoxicar do evangelho por um tempo, eu vou relaxar um pouco. Cuidado. Porque é na hora do relaxamento que Jesus pode voltar para você. Esteja sempre atento. Esteja sempre pronto, porque Jesus pode voltar a qualquer momento para qualquer um de nós. Jesus disse para os discípulos: dá-lhe vós de comer. Senhor, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir a Bíblia aqui em Mateus 14, 16 para ler para vocês. Como é que a gente vai fazer isso? Aí os discípulos disseram para Jesus assim: nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que nós temos é tão pouco, Senhor, não dá para fazer nada. Ei, o pouco que você tem pode ser útil nas mãos de Jesus para alimentar uma multidão, para tocar o coração de multidões e mudar a vida de multidões. A grande verdade é que a igreja tem se esquecido da sua missão e do seu propósito. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, no capítulo 2, versículo 41 até o 47, a gente vê algumas características, de uma igreja discipuladora, de uma igreja dinâmica, de uma igreja participativa, de uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo. A gente vê lá no versículo 42 que ela formava discípulos, agentes multiplicadores que levavam aquela mensagem para outras pessoas. No versículo 43 e 47 nós vemos que ela era uma igreja que adorava ao Senhor. No 45 nós vemos que ela era uma igreja que servia a todos. No 46 ela incentivava a participação comunitária. E no 47 era uma igreja focada em missões. Que tipo de igreja nós devemos ser? Que tipo de comunidade cristã nós devemos ser? Eu quero desafiar cada um de vocês que estão nas suas casas a pensarem em como usar de maneira eficaz o dom que Deus tem dado para você nesse período de isolamento social ou de quarentena, que você possa aproveitar o seu tempo para fazer algo útil no reino de Deus. E se você estiver fazendo algo importante e quiser compartilhar conosco, entre em contato conosco, manda para nós no nosso e-mail ou no WhatsApp a tua experiência do que você está fazendo em favor do reino de Deus nesse tempo. Se você está discipulando alguém, se você tem evangelizado pessoas, eu gostaria muito de saber. Que tal você compartilhar com a gente? Se você quiser ir um pouco mais além, grava um vídeo de poucos minutos, mas contando a sua experiência, diga o seu nome e fala: olha, eu estou fazendo isso e isso
para o reino de Deus. É muito importante que as pessoas saibam e possam aprender também, né, serem motivadas através do seu testemunho, daquilo que você está fazendo para o reino de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos terminando essa aula e hoje nós estamos também iniciando a nossa jornada de jejum e oração, JOP 2020. Eu não sei se você está nesse momento jejuando ou se você esqueceu de jejuar no dia de hoje, então eu estou te lembrando. Hoje começa a jornada de 50 dias de jejum, de oração, palavra e evangelismo. Participe conosco nesses 50 dias. Coloque diante do Senhor, além dos propósitos ministeriais da igreja, coloque também os teus propósitos pessoais e apresente ao Senhor. Dedique a Deus todos os dias, pelo menos 30 minutos. Veja bem, 30 minutos apenas, ou pelo menos 30 minutos de oração, todos os dias. Todos os dias também devemos estar lendo um texto das Escrituras Sagradas. Hoje nós começamos com o Evangelho de Mateus, capítulo 1 até o versículo 3. Se você não leu ainda, dá tempo para ler. Então aproveite, leia sozinho ou leia com a família, mas leia a palavra do Senhor. E ao ler a palavra do Senhor, tenha sempre um pedaço de papel ou um bloco de anotações para você anotar aquilo que o Espírito Santo estará revelando a você durante esta leitura que você fará desses textos bíblicos. Deus vai te revelar coisas grandes, tremendas. Se você tiver um caderninho, então já pega o seu caderninho e põe lá, primeiro dia, leitura bíblica, o que o Espírito Santo falou comigo, e comece a detalhar tudo aquilo que o Espírito Santo irá dizer a você. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por mais este dia, por mais esta aula dominical. Senhor, eu espero que, debaixo da Tua graça, Senhor, e na direção do Teu Espírito Santo, tenha alcançado as pessoas que nos assistiram e que elas possam também, Senhor, contribuírem em favor do Teu reino, Senhor, sendo agentes multiplicadores, discipuladores, Senhor, e aqueles que estão hoje ouvindo a Tua palavra, que ainda não conhecem o Evangelho, ou estão, Senhor, começando a conhecê-lo, que eles venham também se aprofundar no ensino da Tua palavra e saber, Senhor, que tens riquezas profundas, imensuráveis, para revelar aos Teus filhos. Em nome de Jesus, eu abençoo todas as famílias neste momento. Se você quiser também ter acesso ao nosso programa de discipulado, ele está em nosso blog independenciacomcristo.com. E aí quando você entrar no blog, você tem uma janela onde está escrito discipulado. Você pode clicar ali e você terá acesso às aulas do discipulado básico. Se você já é um cristão que já teve um discipulado básico, já compreende o que é ser cristão, o que é seguir a Cristo, mas gostaria de ter mais conhecimento da palavra de Deus, você pode também participar da nossa escola bíblica online. Nós temos uma sala de aula virtual, onde todo o material que nós pregamos e ensinamos aqui está disponível para você. Como participar? Entre em contato conosco através do WhatsApp 11, né, que é o código de área, 958984333, ou através do e-mail independenciacristo@gmail.com. Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus. Bom dia para todos e boa Páscoa, povo de Deus. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde mana leite